Sabe, eu estava pensando aqui antes da gente começar, mapas políticos oferecem uma ilusão de ótica que é extremamente reconfortante para gente. Uhum, total. É aquela linha grossa, super desenhada com uma precisão geométrica absurda, que meio que tenta convencer quem olha de que o mundo obedece a regras super simples. Tipo, de um lado tem um grupo, do outro tem um grupo rival, né? Exato. Um muro de concreto bem aqui, um posto de controle militar logo ali na frente, e o cérebro humano, que é absolutamente viciado em categorizar as coisas em caixinhas arrumadas, ele encontra uma paz gigante nessa nitidez toda. Sim, nossa, o cérebro adora isso. Dá aquela sensação de que, se a gente souber exatamente onde a fronteira está desenhada, a gente sabe quem são os aliados e quem são os adversários de forma muito clara. Essa necessidade de, tipo, binarismo é um dos atalhos cognitivos mais antigos que a gente tem. Poupa muita energia mental, né? Com certeza. A complexidade exige muita energia. Então a geografia física e as narrativas políticas meio que trabalham juntas para criar essa fantasia de que as alianças são monolíticas. E totalmente impermeáveis. A premissa de que o mundo é um jogo de tabuleiro com regras imutáveis. Mas a exploração de hoje pega esse tabuleiro e, joga direto pela janela. Ah, joga mesmo, sem dó. O material que a gente tem em mãos hoje examina o tecido real das relações humanas numa das zonas de conflito mais dissecadas e debatidas do planeta. E quando a gente começa a observar os detalhes, aquela cartografia perfeita que a gente aprende na escola simplesmente desmorona. O roteiro de quem supostamente deveria apoiar quem se transforma num emaranhado muito fascinante. O que, de um ponto de vista puramente analítico, é onde as dinâmicas sociais mais ricas de fato acontecem, né? As margens e essas interseções, elas são sempre muito mais reveladoras do que os centros de poder já estabelecidos. Com certeza. E a base para essa nossa análise de hoje são as anotações e reflexões detalhadas de uma cineasta e escritora americana, a Rebecca Pearce. O foco desse material é a produção de um documentário que ela dirigiu chamado Health Freedom. Isso. Mas, só para alinhar as expectativas, a nossa missão aqui hoje não é fazer uma resenha cinematográfica. A ideia é investigar as correntes ali, as correntes subterrâneas que ela documentou. Sim, o que está por trás da câmera. Exato. A gente vai extrair lições sobre agência individual, sobre táticas de sobrevivência extrema e pluralismo. A gente vai observar como requerentes de asilo africanos em Israel estão redefinindo os contornos do que significa lutar por direitos fundamentais. Que eles estão operando no meio de campos minados, que são literais e figurativos ao mesmo tempo. Mas, para quem está ouvindo compreender a magnitude dessa narrativa e como ela subverte expectativas, a primeira variável que a gente precisa entender é a própria pessoa que está segurando a câmera. Nossa, sim, a diretora. A lente através da qual toda essa complexidade é filtrada não é, de maneira alguma convencional. Não mesmo. Tem um ponto logo no começo das anotações em que isso fica super palpável. A Pearce descreve a própria formação dela como uma mulher negra, judia, que nasceu nos Estados Unidos e foi criada no seio de uma família interreligiosa muito profunda. Uhum. Então, crescer sentando à mesa de jantar com judeus, cristãos e muçulmanos moldou completamente a arquitetura de mundo dela. Tipo, as mesmas tradições religiosas que muitas vezes desenham aquelas linhas de fratura dos maiores conflitos globais que a gente vê no jornal, eram literalmente a base da convivência familiar dela. E a consequência psicológica dessa criação é a grande chave para o trabalho que ela faz. Porque na sociedade americana, caminhar pelo mundo sendo simultaneamente uma pessoa negra e judia, muitas vezes causa um curto-circuito na percepção dos outros, sabe? Dá um tilt na cabeça das pessoas, né? Exatamente. Ela relata que as pessoas demonstram surpresa, quase como se a existência dela desafiasse uma regra invisível de categorização que elas têm na cabeça. E o impacto prático disso é que a Pearce desenvolveu uma resiliência formidável. Ao longo da vida, ela foi cultivando o que ela mesma descreve no material como uma ausência de medo. Ausência de medo. Uma ausência de medo perante tensões de identidade. Eu achei essa ausência de medo muito intrigante.
Porque eu fiquei pensando aqui na mecânica disso. Uma pessoa que cresce tão imersa, tão próxima de potenciais conflitos religiosos, ela poderia muito bem desenvolver uma versão extrema a esses temas, não acha? Ah, com certeza. Seria o caminho mais fácil. É. Tipo, ela poderia enxergar a religião ou a própria identidade como um fardo gigantesco. Mas como exatamente essa proximidade gera o efeito oposto nela? É como se ela tivesse... Tenta visualizar comigo. É como se ela tivesse um passaporte diplomático invisível. Um passaporte diplomático? Como assim? Ainda, onde as pessoas se dividem e não se misturam. Mas com esse passaporte invisível dela, que é a própria vivência interseccional dela, ela consegue caminhar por essas ruas e cruzar essas barreiras livremente, como isso se transforma numa ponte em vez de um muro. Sensacional essa analogia. E a resposta, segundo o material, está na normalização da diferença. Para alguém de fora, divergências religiosas parecem coisas super dogmáticas, problemas insolúveis, né? Sim. Mas para ela são dinâmicas familiares, são os parentes dela sentados na mesa de jantar. A PiS não chega numa zona de conflito com aquele olhar de uma estrangeira paralisada pelas contradições locais. Ela já conhece aquele terreno. Exato. Ela enxerga a religião não como um fator limitante ou obrigatório, mas como um terreno onde é possível buscar ativamente similaridades. Ela procura o que aquelas comunidades podem ensinar umas às outras. Sabe a imagem que isso me evoca agora? Não é nem mais a pessoa com um passaporte, mas é a de uma pessoa bilíngue no meio de uma discussão super acalorada. Interessante. Tipo, imagina dois grupos gritando um com o outro, e a maioria das pessoas ao redor só escuta um ruído caótico, aquele barulho ensurdecedor que não faz sentido nenhum. Mas essa pessoa bilíngue, ela consegue decodificar as palavras. Ela percebe que, no fundo, os dois lados estão expressando variações do mesmíssimo medo. Ou do mesmíssimo anseio. Nossa, é perfeitamente isso. Essa tradução emocional é o coração desse projeto todo dela. Onde a maioria dos observadores vê grupos que foram historicamente colocados uns contra os outros, a lente da cineasta procura ativamente semelhanças. Ela literalmente se recusa a aceitar que a identidade seja uma sentença de exclusão mútua. E é exatamente essa recusa que impulsiona a narrativa da exploração de hoje para o cenário mais sufocante possível. A visão de mundo super expansiva da diretora entra numa colisão direta com a realidade brutal dos protagonistas que ela está documentando. O material nos apresenta indivíduos como Blitz. O Blitz, que é originário da Eritreia, certo? Isso. E também o Hassan, que é um sobrevivente do genocídio em Darfur, no Sudão. E olha, as condições em que ela encontra esses caras não poderiam ser mais extremas. O cenário físico aqui é um componente essencial da nossa análise, porque a Pierce não encontra esses caras em escritórios super confortáveis de organizações de direitos humanos lá em capitais europeias, tomando um café. Quem dera. Ela os encontra num acampamento prisional situado bem no meio do deserto de Negev. E além desse isolamento geográfico, que é muito severo, e de todas as condições precárias que a gente já imagina, as fontes ressaltam uma paisagem sonora, que é por si só um gatilho de trauma colossal. Sim, as bombas. Os sons constantes de testes de bombas militares israelenses ecoando pelo deserto o tempo todo. Cara, a mecânica dessa violência psicológica é absolutamente devastadora. Se a gente tentar imaginar, assim, a jornada de uma pessoa fugindo de um genocídio em Darfur, atravessar fronteiras, cruzar desertos sob um risco constante de tráfico humano, conseguir chegar num país em busca de asilo. Depois de passar por tudo isso, Sim. Depois de sobreviver a isso tudo, terminar confinado numa instalação num deserto escaldante ouvindo barulho de explosão. O nível de vulnerabilidade humana que a gente está falando é quase incomparável. Porque eles não têm um Estado-nação forte que vai mandar advogados de terno para tirar eles de lá. não tem ninguém. Eles dependem do trabalho de ONGs que, de acordo com as anotações da diretora, operam sempre no limite de orçamentos minúsculos. O que, para mim, inevitavelmente levanta um questionamento muito sério sobre o limite da capacidade humana.
Num cenário onde toda a energia biológica, mental, espiritual da pessoa deveria estar focada puramente em não desmoronar, em só respirar e continuar vivo, como é que sobra energia para organizar uma comunidade política? E a grande pergunta, né? E a resposta a esse questionamento exige que a gente desconstrói a nossa ideia tradicional do que é a agência individual. O material da Peirce detalha que a agência, nesse contexto do deserto, não é um luxo. Não é uma coisa que você exerce só quando todas as outras necessidades básicas lá da pirâmide de Maslow estão supridas. Pelo contrário, Como assim, pelo contrário? a organização interna que o Blitz, o Hassan e os outros asilados construíram foi o próprio mecanismo de sobrevivência. Eles não podiam simplesmente sentar na areia e ficar esperando um resgate institucional que provavelmente nunca ia chegar. Ou seja, a sobrevivência deixou de ser um instinto puramente individual, tipo de eu proteger só minha vida e a da minha família, e precisou se transformar numa infraestrutura comunitária. Exato no sentido mais funcional da coisa. O documento relata que eles começaram a estruturar as relações dentro do acampamento prisional. E o que isso significa na prática? Significa estabelecer redes de apoio mútuo, organizar a distribuição de informações que eram essenciais para eles, traduzir regulamentos jurídicos complexos para os recém-chegados que não falavam o idioma. Nossa, uma rede de acolhimento interna mesmo. Sim, e manter o moral coletivo contra toda aquela desumanização do encarceramento. A liderança não nasceu de uma vontade de poder, ela nasceu do imperativo pragmático de garantir que o grupo resistisse a mais um dia naquele lugar. O que nos leva ao grande ponto de inflexão dessa história. Essa infraestrutura de cuidado interno, que, como a gente viu, nasceu de uma privação absoluta, ela não permaneceu contida só dentro das cercas de arame farpado do acampamento. As anotações mostram uma escalada impressionante, Muito impressionante. uma escalada de uma resistência comunitária e silenciosa para um confronto institucional e muito direto. Eles se organizam para enfrentar o poder do Estado. A transição dessa sobrevivência básica para a reivindicação política articulada é o núcleo desse conflito. O material detalha uma batalha que foi muito formidável contra as políticas do governo de Israel da época. Especificamente, o foco ali recai sobre um plano governamental liderado pelo então primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. É importante a gente focar no que as fontes dizem sobre isso, né? Exato, reportando estritamente os fatos da fonte aqui. A diretriz desse plano do governo era deportar todos os requerentes de asilo africanos de uma só vez para países terceiros. E a leitura da Peirce sobre esse evento enquadra a diretriz como uma ameaça de aniquilação total daquela rede frágil de sobrevivência que eles tinham acabado de montar. E a resposta a essa ameaça gigantesca não foi a resignação, não foi abaixar a cabeça. Acompanhando os registros da diretora nas anotações, a gente se depara com uma mobilização judicial de proporções enormes. Os refugiados lutaram contra essa política governamental e eles conseguiram paralisar o plano de deportação em massa através de um caso que foi levado até a Suprema Corte do país. Mas as engrenagens dessa vitória aí é que revelam muito sobre umas alianças totalmente inesperadas. Conta mais sobre isso. Porque, pensa bem, uma população sem direitos civis plenos, confinada no deserto, não chega na Suprema Corte sozinha. É fisicamente e legalmente quase impossível. Faz sentido. A vitória exigiu que esses indivíduos coletassem depoimentos, documentassem os riscos vitais da deportação e se conectassem com toda a malha jurídica do país. E eles fizeram isso com a ajuda crucial de ativistas israelenses de direitos humanos. O que por si só já demonstra uma ponte super significativa de solidariedade. Cidadãos do próprio Estado mobilizando seus próprios privilégios para defender uma população que estava invisibilizada lá no deserto. Exatamente. Mas olha só, o elemento mais disruptivo registrado nas fontes vai muito além dessa aliança que a gente poderia chamar de mais institucional. O material destaca o envolvimento ativo e o apoio direto de ativistas dos direitos palestinos à causa dos asilados africanos. Peraí, vamos diminuir um pouco o ritmo aqui para quem está escutando, porque essa dinâmica precisa ser compreendida em profundidade. No xadrez geopolítico clássico, o ativismo frequentemente obedece a uma lógica de um jogo de soma zero. Um jogo de soma zero. O raciocínio comum pressupõe que existe uma quantidade finita de atenção global, de recursos políticos, de empatia.
Sabe, a suposição geral é de que lutar pela visibilidade de um grupo inevitavelmente tira o oxigênio da causa de outro grupo que também habita a mesma região super conflagrada. Sim, é uma visão de que o bolo é um só, e se alguém pegar uma fatia, falta para o outro. Perfeito, a regra não escrita força as pessoas a fincarem bandeiras opostas. Como é que então a presença dos ativistas palestinos ali, lado a lado com os refugiados africanos, desmantela essa lógica binária? Desmantela através do que a Pierce conceitua muito bem nas notas dela como as múltiplas verdades. Históricos de deslocamento, de luto, perda territorial, tudo isso é muito frequentemente instrumentalizado. A gente vê isso o tempo todo. Cria-se uma espécie de competição contínua sobre qual grupo possui mais legitimidade no seu sofrimento. Eles erguem muros intransponíveis baseados em quem sofreu mais. Mas a virada de paradigma, a grande mudança observada nesse acampamento e também nessa luta lá na Suprema Corte, é que a dor compartilhada funcionou como uma tecnologia de reconhecimento mútuo. Uau! O sofrimento não gerou isolamento, gerou tradução. Isso mesmo, tradução. A presença de ativistas palestinos não decorreu de um cálculo político frio, tipo de alianças estratégicas de gabinete. Decorreu da empatia visceral de saber na pele mesmo o que significa perder a própria casa. O que é viver sem garantias civis e estar completamente à mercê de decisões de Estado sobre o seu corpo e sobre o seu território. Nossa, é muito forte isso. E a genialidade da análise da cineasta é demonstrar que apoiar o direito de pessoas da Eritreia ou do Sudão a não serem deportadas para a morte não invalida e nem diminui a luta pelos direitos e pelo reconhecimento dos palestinos. A solidariedade ali operou de uma forma simultânea e aditiva, não subtrativa. A capacidade de olhar para alguém de um continente diferente, com uma religião diferente, imerso num contexto político que é totalmente alheio ao seu e conseguir dizer, tipo, eu luto por você porque a sua vulnerabilidade reflete a minha. Essa empatia que cruza essas linhas vermelhas no mapa é de uma força estarrecedora. E é exatamente com base nessa força que a cineasta executa um movimento super ambicioso na obra dela. Ela pega todo esse modelo de solidariedade complexa que foi forjado em Israel e tenta transformá-lo num espelho colossal direcionado direto para o país de origem dela, os Estados Unidos. O que já representa um salto geográfico e sociológico imenso, né? Porque o documentário deixa de ser apenas um registro internacional lá do Oriente Médio e passa a ser projetado pela Pierce como uma ferramenta cirúrgica de intervenção no debate interno dos Estados Unidos. Exato. O desejo que está lá bem explícito dela nas fontes é que essa história ressoe profundamente em duas fatias demográficas muito específicas: a comunidade judaica americana e a comunidade negra americana. Duas comunidades que têm uma relação complexa lá. Sim, a leitura dela, e novamente reportando as palavras da fonte, é de que no tabuleiro político dos Estados Unidos, essas duas comunidades são frequentemente tensionadas e empurradas para posições de antagonismo ou de muita desconfiança mútua. O plano da diretora é utilizar a narrativa de Hal Freedom como um fórum bem provocativo para forçar uma discussão sobre uma encruzilhada que é muito maior que isso. A escolha entre um exclusivismo paralisante e o pluralismo verdadeiro. E a avaliação da cineasta sobre aquele clima político americano do período enxerga uma polarização muito, muito aguda. O texto retrata uma disputa que está em andamento entre visões de mundo baseadas no nacionalismo branco e o esforço de sustentar uma democracia plural. A cineasta chega a contextualizar essa tensão citando ciclos eleitorais recentes, e aí ela inclui as disputas envolvendo o ex-presidente Donald Trump, e ela cita isso como manifestações super concretas dessa batalha contínua entre decidir se o país vai fechar as portas ou se vai aprender a coexistir com a diferença, deixando bem claro que essa é a visão política contida no projeto dela. Totalmente, é a leitura de cenário que ela faz para justificar a urgência do documentário lá. Mas aqui surge uma dúvida que é muito genuína para mim sobre o alcance dessa estratégia toda. Tentar usar um tribunal em Israel e um acampamento prisional lá no meio do deserto do Negev para tentar suturar uma fratura histórica e complexa num bairro de Chicago ou de Nova York, não é um salto interpretativo excessivamente utópico da parte dela?
É uma pergunta justa. Porque, assim, o risco de o público americano médio olhar para aquele cenário mega distante e pensar: isso não tem absolutamente nada a ver com as minhas contas a pagar ou com a política do meu quarteirão, é enorme. Como é que essa tradução cultural consegue, de fato, se sustentar sem parecer só um exercício acadêmico de esperança? A objeção é totalmente válida e a fricção nessa tentativa de tradução é muito real. Mas a justificativa que a gente encontra lendo as entrelinhas do trabalho da Peirce se baseia na arquitetura do comportamento humano em sociedade de forma bem basilar. O argumento dela não é sobre, importar a legislação de imigração israelense para debater as leis americanas. Entendi. Não é sobre a burocracia. O problema muda drasticamente. A gente está falando de sotaques diferentes, roupas diferentes, o poeira do deserto versus o asfalto da cidade grande, mas a estrutura moral subjacente é absolutamente a mesma em ambos os lugares. A mesma estrutura de poder e marginalização. Isso. A pergunta universal que ela extrai desse isolamento extremo no deserto é a seguinte: nós, como um agrupamento humano, vamos tomar a decisão de cuidar ativamente de indivíduos que não são espelhos exatos da nossa própria identidade? Ou vamos permitir que o medo do outro, daquele que é diferente, justifique políticas de exclusão sistemática? O pluralismo, então, nessa visão dela, deixa de ser tratado como só uma palavra bonita, daquelas de cartilha corporativa de diversidade, e passa a ser exposto como uma infraestrutura de sobrevivência a longo prazo? Esse é o cerne absoluto da questão. Se a exclusão se torna uma prática aceita e estrutural contra qualquer minoria, seja ela formada por asilados africanos fugindo de genocídio ou por minorias demográficas dentro das fronteiras americanas, é apenas uma questão de tempo até que o critério de exclusão mude e atinja novas vítimas. Até que chegue na gente, né? Exato. A solidariedade não é apresentada por ela como um favorzinho filantrópico que um grupo faz a outro. A solidariedade é demonstrada no documentário como o único seguro de vida que impede a sociedade de colapsar sobre o próprio peso do sectarismo. O que nos força, de certa forma, a recalibrar totalmente a forma como a gente entende vitórias sociais e até alianças, né? Porque ao revisitar toda a trajetória que a gente analisou hoje, a densidade de cada camada desse material impressiona muito. A gente começou lá atrás, com a mente de uma cineasta que se recusa a ver as próprias intersecções de identidade por ser negra e judia como uma contradição intransponível. Ela usa essa fluência cultural única para investigar as margens mais extremas do mundo. E aí nós fomos transportados, junto com quem acompanha a gente, para o extremo da precariedade, sob o som ensurdecedor de bombas e ameaça de uma deportação em massa, onde os mecanismos de organização daqueles líderes como Blitz e o Hassan provaram que a agência não desaparece frente à privação. Ela se adapta taticamente para preservar a humanidade de um grupo inteiro. E a gente observou o funcionamento prático daquele caso na Suprema Corte que impediu o apagamento dessas pessoas. Mas para mim a revelação a mais transformadora de todas foi, sem dúvida, testemunhar aquela lógica de escassez da empatia sendo destroçada. O lance do jogo de soma zero. Isso. Ver que ativistas com os próprios traumas de deslocamento, de supressão de direitos, como os palestinos, utilizaram essa mesma dor para formar um escudo ao redor de requerentes de asilo que vieram de outro continente. O espelho que a Rebecca Peirce nos entrega tenta nos convencer, no fim das contas, de que nenhuma diferença cultural ou linha traçada no mapa tem força suficiente para anular o imperativo de proteger a vida humana. E a narrativa evidencia de forma brilhante que construir comunidades onde as diferenças coexistem não é um processo mágico isento de atritos. Claro que não, mas é a única barreira viável contra um desmoronamento ético total da nossa sociedade. Nossa, essa percepção altera profundamente o significado daquelas fronteiras das quais a gente estava falando logo no começo, na introdução. Elas não protegem a gente. Na maioria das vezes, elas apenas nos cegam para o que realmente importa. E para fechar esse nosso mergulho de hoje, eu queria deixar para quem está ouvindo uma reflexão um pouco provocativa que está ancorada nesse paradoxo monumental que o material revelou para gente. Manda bala. Pensa comigo se indivíduos confinados sob o sol inclemente do deserto, sem recursos, sem cidadania, separados por muros blindados, que são bem literais,
e por oceanos de traumas históricos cruzados, ainda assim conseguem reconhecer a vulnerabilidade alheia, conectar as suas dores e resistir juntos, o que as nossas pequenas trincheiras ideológicas cotidianas revelam sobre o nosso nível de comprometimento coletivo. O que será que a gente está deixando de solucionar nas nossas próprias comunidades, ou a quem a gente está negando socorro, simplesmente porque adotamos aquele atalho cognitivo preguiçoso de acreditar que os nossos abismos são mais profundos do que os nossos laços fundamentais? Fica a reflexão contínua sobre as muralhas que nós escolhemos manter de pé. Até nossa próxima exploração profunda.